É comum algumas crianças apresentarem desconfortos no processo de erupção dos dentes, como sensibilidade na gengiva, irritabilidade e dificuldade para dormir. Mas por que isso acontece? Quais os cuidados e como deve ser a higiene? É sobre isso que a gente conversa no Bem-vindo de hoje. Doutora Mariana, quando a gente fala aí dos dentes do bebê, quando que começa esse processo de formação dessa dentição? Então, os dentes de leite já começam a se formar lá na barriga da gestante. Na 7ª semana de gestação já começa a formarem os dentinhos de leite. Por isso é tão importante que a gestante mantenha bons hábitos de alimentação, de higiene e cuide da sua saúde geral, fazendo pré-natal médico, cuide da sua saúde bucal, fazendo pré-natal odontológico. E as erupções, né? Quando os dentinhos começam a nascer, a partir de qual mês aí, mais ou menos? Em geral, a partir do 6º mês de vida do bebê. Pode haver uma antecipação, pode haver algum atraso, mas se o atraso for grande demais, ou se a antecipação do nascimento desses dentes também for muito precoce, é bom que o odontopediatra faça o exame bucal para saber se está tudo bem ou se tem alguma alteração que precisa da intervenção. E há uma ordem para o nascimento desses dentes? Há alguns que nascem primeiro, outros depois, como que funciona? Sim, em geral o primeiro dentinho a nascer é o incisivo central inferior, que é o dentinho aqui do meio de baixo, que aparece por volta do 6º mês de vida, e quando o bebê faz 1 aninho, geralmente já tem 8 dentinhos na frente, 8 incisivos. Quando faz 1 ano e meio, vem os caninos e os molares, que são os dentinhos que ficam mais atrás. Quando ele já tem 2 anos e meio a 3 anos de vida, em geral, os 20 dentes de leite já estão presentes. Os papais, as mamães, eles geralmente identificam aí que os dentes vão haver esse processo de erupção porque o bebê apresenta alguns sintomas e algumas mudanças de comportamento. Quais sintomas são esses? Isso é normal? Sim, é normal o bebê apresentar alterações de comportamento. O bebê costuma ficar mais irritado, mais desconfortável, a salivação aumenta muito e é importante manter a boca, o pescoço, o colo do bebê bem sequinhos para não apresentar erupções cutâneas. Então, o uso de paninhos limpos, babadores e trocar a roupinha sempre que necessário. E também é comum que o bebê apresente a fase oral mais intensa. Leve mais objetos na boca, leve mais a mãozinha na boca, dando esses sinais de desconforto mesmo. Mariana, você havia falado aí da questão dos alimentos, né? Geralmente o nascimento desses dentes estão associados também àquele período de introdução alimentar. Como que os pais podem aproveitar essa fase aí para ajudar a aliviar também? Os pais podem oferecer alimentos mais na temperatura da geladeira, bem geladinhos mesmo, então pode escolher um legume, uma cenoura, um brócolis ou uma fruta, um morango, uma manga, e os bebês gostam dessa sensação do alimento na boca. E começou aí o nascimento, essas erupções dos dentes, quais são os cuidados de higiene a cada fase, né? Porque você falou que primeiro nasce um tipo de dente e depois isso vai evoluindo. Como que muda aí o cuidado com a higiene em cada fase? As pesquisas científicas mais recentes já provaram que não é necessário limpar a boquinha do bebê que não tem dentes. Então, aquele bebezinho recém-nascido, até antes de nascer o primeiro dentinho, não precisa receber a higienização da mãe. Quando começam a nascer os primeiros dentinhos, aí os cuidadores já precisam usar escova de dente que seja adequada para a idade e a pasta de dente. Sobre pasta de dente, hoje nós já sabemos qual quantidade e concentração de pasta com flúor podem ser utilizadas desde o primeiro dentinho. Mas esse é um assunto delicado, porque o flúor, se usado
na quantidade, na concentração incorretas, podem provocar várias alterações no sistema nervoso central, no sistema gastrointestinal e até más formações dos dentes permanentes, a chamada fluorose. Existe uma idade que os pais devem começar a levar, ou a partir de algum acontecimento, alguma coisa que viu tem alguma anormalidade ali? Como que funciona esse processo? O ideal é levar o bebê, mesmo nos primeiros meses de vida, ao odontopediatra para fazer o exame bucal, para fazer o teste da linguinha e para aprender a cuidar assim que os dentes chegarem. Dessa forma, essa geração vai ter mais saúde, mais qualidade de vida. Nós vamos cuidar da prevenção e não do tratamento. Mariana, e como que o uso de chupetas e o próprio bico da mamadeira podem influenciar aí na dentição do bebê? A sucção é um processo natural, necessário e fisiológico do bebê. O bebê precisa sugar. Em geral, a amamentação materna é suficiente para suprir todas as necessidades de sucção do bebê. Mas em alguns casos, os pais preferem, mesmo sabendo que pode haver alguma deformação na boquinha do bebê, preferem oferecer um bico, uma chupeta. E nesse caso, é bom que a chupeta seja o mais anatômica possível, porque todas vão fazer a deformação, mas as anatômicas deformam menos. E escolhendo um bico anatômico, a deformação pode ser bem menor. Outro cuidado que se deve ter com o uso de chupetas é usar o mínimo possível. Então, oferecer somente no momento que o bebê está mais precisando, evitar oferecer à toa, sem necessidade. Dessa forma vai ser mais fácil de remover o hábito antes dos 2 anos de idade, que é o momento ideal para remover esse hábito, Se passar de 2 anos, pode haver uma deformação definitiva e ser necessário um tratamento. E eu queria saber se o aleitamento materno, aí a Organização Mundial de Saúde recomenda até os 6 meses de vida do bebê, depois começa a introdução alimentar e continua, O aleitamento materno pode contribuir aí com a saúde dos dentes do bebê? Ele auxilia? Com certeza, o aleitamento materno é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Ele oferece todos os nutrientes que o bebê precisa para crescer forte, saudável, e ele é um exercício físico. Então, o bebê, quando está mamando no peito, às vezes fica todo suadinho, porque demanda o esforço do bebê, o que, em geral, os bicos artificiais não são tão eficazes quanto a amamentação materna. Então, esse exercício físico que o bebê faz ao ordenhar o peito da mãe vai desenvolver bem melhor os ossos, os músculos da face, ele vai aprender a deglutir melhor, engolir, ele vai aprender a mastigar melhor no futuro e até a respiração pelo nariz vai acontecer de forma mais fácil para ele, porque ele já está com a boca vedada ali no seio materno e o nariz forçadamente vai ter que funcionar para ele conseguir mamar. Então ele costuma respirar melhor também. Mariana, e a alimentação desse bebê vai contribuir para a saúde bucal? Qual que é a influência dela? Com certeza, existem alimentos que são naturais, são mais saudáveis, que vão contribuir sim para uma saúde bucal bem desenvolvida, para dentes mais protegidos. E esses são os alimentos naturais, os legumes, as verduras, os laticínios, os cereais. Outros alimentos que são industrializados ou alimentos que contêm açúcar, alimentos pegajosos, tem um potencial cariogênico muito grande, ou seja, esses alimentos podem provocar doença cárie na pessoa, no indivíduo. Doutora, existe uma doença que chama cárie de mamadeira, O que é isso? Por que isso acontece e como tratar? A cárie de mamadeira hoje é chamada de cárie da primeira infância. É uma doença provocada por bactérias, por causa de um desequilíbrio biológico dentro da boca. E o alimento que mais provoca esse desequilíbrio é o açúcar, a sacarose. O ideal é que os bebês só experimentem alimentos contendo açúcar a partir dos 2 anos. E mesmo assim, dos 2 anos até o restante de toda a vida, esse alimento deveria ser controlado,
o descontrole dele, o excesso de açúcar pode provocar não só a doença cárie, mas outras doenças como a diabetes, obesidade e até mesmo o câncer foi associado cientificamente ao excesso do uso do açúcar. E quando o bebê nasce, às vezes ele apresenta uns nódulozinhos brancos na gengiva e os pais acham que já é o dente que está ali, né? Isso é verdade? O que é isso? Os pais devem se preocupar? Existe sim umas bolinhas brancas amareladas que aparecem na gengiva de alguns bebês, não são todos. Podem ser restos embrionários, o que a gente chama de cistos da lâmina dentária, nódulos de Bohm, nódulos de Epstein. Dependendo da localização, ele recebe uma nomenclatura diferente. Mas pode ser também uma patologia, uma condição bucal que precisa de tratamento. Então, se a mãe tiver dúvida, é melhor levar o odontopediatra para fazer essa avaliação, saber se é necessário apenas o acompanhamento, ou tratamento, ou se está tudo normal.